Quem queria prendê-lo? Poderiam prendê-lo e esclarecer o crime e prender a quadrilha toda, mas eles queriam o quê? O dinheiro dele, porque sabia que era muito dinheiro em jogo. O policial que sequestrou e executou Fernando foi preso pelo delegado Ferraz. Infelizmente, policiais desse departamento envolvidos. E elas estão sendo julgadas e nós aguardamos, esperando que sobrevenha a condenação aos policiais, a esses maus policiais que se envolveram com esse evento. Os policiais corruptos não trabalham por conta própria. Eles servem a um grupo de criminosos locais. Criminosos de olho na fortuna que Fernando conseguiu com o roubo ao Banco Central. Mas ao matar Fernando, os assassinos entram em rota de colisão com a mais violenta organização criminosa de São Paulo, o PCC. O Fernando, ele pegava parte do lucro que ele tinha com o tráfico e dava dentro das cadeias para essas lideranças usarem como bem entendiam. E o PCC começou a exigir que houvesse uma resposta à morte do Fernando. Na cultura do olho por olho, dente por dente, isso significa que a morte de Fernando irá custar a vida de pelo menos um dos envolvidos no sequestro. Na favela Heliópolis, um traficante acusado de ter traído o assaltante é encontrado morto, carbonizado. Foi apanhado por integrantes do PCC dentro de uma favela, foi morto com muita violência. Chegaram a cortar membros do corpo dele com uma serra elétrica. O corpo foi incendiado e abandonado. Levou-se até alguns dias para que fosse identificado. Até aqui, o assalto ao Banco Central já provocou 2 assassinatos. A polícia é uma instituição em que a sociedade deve confiar, ou pelo menos deveria. Quando os policiais traem o distintivo, fica a pergunta: quem vai policiar a nossa polícia? Para chegar ao dinheiro sujo, bandidos e policiais corruptos não hesitam em praticar um crime bem conhecido pela máfia: a tortura. O irmão de Alemão, Jossier, é uma das vítimas. Ele fica 12 dias em cárcere privado. É libertado somente depois do pagamento de resgate. Jossier foi rendido por 3 homens quando se dirigia a uma consulta médica em Fortaleza. O que eles falaram? Queria dinheiro. Ele pode ter sido confundido com o irmão. Não quero falar a respeito do meu irmão, não. Eu só sei da minha vida. Gravações telefônicas mostram como a polícia extorquiu o assaltante Raimundo Laurindo Barbosa, o neto. Ele foi sequestrado 9 meses depois de participar do assalto. Os sequestradores eram policiais civis. O resgate, R$400 mil. Nas escutas feitas pela Polícia Federal, Neto liga para o irmão e pede dinheiro para pagar o próprio resgate. Eu tô com aqueles rapazes lá. Ah, e aí? Que não é muito meu amigo. Sabe qual que é, né? Sei. Então é o seguinte, eu tô precisando porque é o seguinte, eu fiz uma coisa, eu tô precisando de R$300. 300 reais. Você vai entender? Agora pra hoje, tem como? Tem emprestado ali rapidinho. Ué, como é que os caras sabem que você é? Eu não tô falando que o rapaz sabe mais do que nós imaginamos, então não adianta a gente discutir, eu tô perguntando se dá pra emprestar. Não, dá. Eu faço só que só à noite. Na senhora, porque eu não vou ficar, agora eu não posso ficar em casa, né, nem sair, tem que ficar com eles. Então, eu vou fazer o quê, né, meu? Eu não tenho, tipo assim, umas 8 horas, pra falar 8 horas. Neto conseguiu R$300 mil com o irmão e pediu ajuda à mulher para conseguir mais dinheiro. Preciso que arrume 50... Eu preciso que arrume 50 emprestado, até umas 7 horas. Vai levar onde? Entendeu? Pega emprestado que eu tô pedindo o resto emprestado ali. Aonde você tá? Não se preocupe, eu só preciso do dia emprestado para 6h30, 7 horas. 6h30, 7 horas. Levar onde? Te fala onde? Ai, meu Deus. Tá bom. Eu vou me ligar? Deixa o telefone ligado.
Por telefone, Neto explicou para a mulher onde e para quem ela deveria entregar os outros 50 mil reais. Sob ameaça, o marido não podia falar abertamente. E a mulher ficou confusa com a conversa em código. Mas vocês vão soltar? Claro. Ah, mas eu falo claro que aconteceu um dia não. Meu, lá onde a menina tem conta, lá lembra naquele banco lá que o pessoal lá tem conta? Lá na... Pode falar? Não. Onde a menina tem conta, você sabe onde que é, né? Aquela do... Hã? Onde aquela menina tem conta, meu? Eu sei, mas eu queria saber mais claro, fala mais claro. As ligações foram feitas desse prédio em São Bernardo do Campo. Aqui funcionava o escritório do advogado assaltante Edson Campos Luziano. O sequestrador Vitão estava o tempo todo ao lado de Neto. Vitão foi identificado pelos policiais federais. É o investigador Vitor Ares Gonzalez, do 3º DP de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Neto foi solto depois de pagar 350 mil reais. Ainda ficou devendo para os sequestradores 50 mil. Vitão queria saber por que não tinha recebido o restante do resgate e fez novas ameaças. Deixa eu falar uma coisa. Conseguiu falar com o cara lá, meu? Precisa se chamar, Edson. Não? Não. Tem, meu. E pior que eles trocaram todos os números do telefone, cara. Tem, velho. Eu não sei o que eu vou fazer com esse cara, né, velho? Chega na hora, você viu, né? Eles são de palavra, cumpre. Aí, ó. Não tem mais cara bom, não, viu? Já foi a época, né, patrão? O jeito é contar eles outra vez, meu. Só que dessa vez eu vou começar a fazer aquilo que a gente não estava fazendo. Agora sim que eu vou ir lá na casa de parente, 4, viu? Começa a sucessão de barbáries. A montanha de dinheiro levada ao Banco Central gera uma disputa sangrenta. Para pôr a mão na fortuna, os envolvidos são capazes das piores atrocidades. Novembro de 2005. A Polícia Federal recupera menos de 12% do dinheiro. As investigações avançam lentamente. A polícia sabe que o assalto teve a cooperação de alguém do próprio banco e identifica finalmente o informante. Ele é um ex-segurança do banco que melhorou de vida de repente. Montou inclusive um negócio de agiotagem. A polícia detém Deusimar Neves Queiroz. O ex-segurança confessa. Recebeu 2 milhões de reais para fornecer a exata localização do cofre do banco. A notícia de que a família de Deusimar está com dinheiro provoca o sequestro da mulher dele, Marli. Ela é obrigada a levar os sequestradores até o local onde o marido tinha escondido o dinheiro. Ela foi trazida aqui para Irauçuba, que fica a 150 quilômetros da capital. E só foi libertada depois que os homens encontraram milhares de reais. Fala-se em 500 mil. O dinheiro estava enterrado nesse terreno. O terreno fica ao lado da casa de uma ex-cunhada do casal. Não encontrasse nada, ia matar meus filhos. E eu tinha que ir, né? Eles estavam dizendo que lá tinha dinheiro. Segundo a polícia, Deusimar encontrou uma forma original de transportar o dinheiro de Fortaleza para o interior do Ceará. O Deusimar veio por 2 ou 3 vezes numa ambulância dirigida pelo seu cunhado. Trouxe várias vezes dinheiro nessa ambulância com ele. Mas Deusimar ainda é um peixe pequeno na organização do roubo. Algumas semanas depois, chega outro dado valioso. Um fugitivo do Carandiru, daqueles 108 que escaparam pelo túnel, é visto esbanjando dinheiro. A prisão de Pedro José da Cruz, conhecido como Pedrão, muda o curso das investigações. Antes de ser preso, Pedrão foi extorquido por policiais 2 vezes.
extorquiram ele num dia, voltaram 2 dias depois e extorquiram o resto, as mesmas pessoas. Pedrão é o primeiro homem a confessar participação direta no crime de Fortaleza. E faz isso por escrito, na frente de um juiz, quando conta exatamente como a quadrilha trabalhou. Eu recebi a minha parte. Trabalhava como operário em São Paulo. Trabalhava muito e pouco dinheiro. Quando apareceu um homem chamado Davi. Esse homem, esse Davi, ele disse que queria reformar uma propriedade. Ele disse que tinha comprado uns apartamentos no norte, em Fortaleza. E que se eu tivesse interessado em ajudar ele, eu ia ganhar muito dinheiro por isso. Pedrão diz que Davi o pegou no aeroporto e o levou para a casa da 25 de março. E aí, Paulo? Pedrão. Paulo Sérgio, Pedrão. Só depois de uma semana, Pedrão percebe o que é o trabalho de verdade. Aí, segundo ele, é tarde demais para voltar atrás. Pedrão trabalha de manhã cavando muitas horas dentro do túnel. Ele improvisa um tipo de bandeja a partir de um recipiente de plástico cortado em 2 partes. A bandeja é usada para transportar terra e abrir caminho para o cofre. Para evitar que o túnel desabe, a quadrilha usa vigas de madeira, 900 delas, cada uma pesando 1 quilo. É um trabalho duro, conta Pedrão. Cada chefe é responsável por uma equipe. Alemão passa grande parte do tempo nas medições. Paulo Sérgio é o gerente. Cuida da papelada e de todo o material necessário para o trabalho. Como as máquinas para cortar o concreto. Chegou embora. E há também Fernando, o homem do dinheiro que vem de São Paulo a cada 20 dias, mais ou menos. Pedrão não chega a ver o cofre. Um dia antes de chegar o dinheiro, o homem conhecido como Paulo Sérgio lhe entrega uma passagem de avião. Aqui, ó. Opa, a gente se fala. Ele diz que pode haver tiroteio e que será melhor evitar o risco. Pedrão volta a São Paulo e fica esperando o pagamento. A confissão de Pedrão é um avanço significativo para a Polícia Federal. Ele explica como a construção do túnel foi realizada. E confirma a participação de figuras-chave. Figuras como Alemão, Moisés e Davi. Mas para a polícia, nem tudo são boas notícias. No início, a Polícia Federal tinha esperança de que o crime fosse obra de bandidos locais sortudos. A imprensa, ao contrário, especulava que podia haver ali o dedo do PCC, a mesma organização criminosa que vingou de forma brutal a morte de Fernando, o financiador do assalto ao Banco Central. Pedrão, homem recrutado em São Paulo e preso quando gastava o dinheiro do assalto, está ligado a uma série de crimes cometidos pelos fundadores do PCC. Crimes que tiveram a participação tanto de Davi, o experiente assaltante de banco preso em Fortaleza, quanto de Moisés, o especialista em túneis, apelidado de topógrafo, que continua foragido. Conclusão preliminar. O assalto ao Banco Central partiu de inteligências a serviço do crime organizado. E aqueles milhões de reais podem estar agora em suas mãos.